Olá, no Podivisão de hoje nós recebemos a presença do empresário Sidney Franco da Rocha. Estamos aqui nos estúdios do Podivisão e mais uma vez para falar da história, da carreira, da vida de Sidney Rocha. Um homem público, mas ao mesmo tempo um profissional do rádio. Sidney, primeiro um prazer tê-lo aqui conosco, obrigado por ter aceitado o convite e queria que você falasse um pouco desse homem que saiu de Tirapuã, nasceu em Tirapuã e se tornou quem se tornou publicamente como empresário. Um abraço para você, Marcos Rogério, um abraço para quem estiver nos assistindo. Falar de si mesmo é muito difícil, né? Porque nunca foi o meu jeito de falar de mim, porque eu sempre me preocupei com os outros, né? A minha vida foi uma vida pública, dedicada sempre às pessoas, quer na política, quer no rádio. Então, eu sou nascido em Tirapuã, como você disse, estudei lá até os 13 anos, minha irmã mais velha tinha terminado a quarta série, o quarto ano ginasial, digamos assim, hoje seria a oitava série, em Patrocínio Paulista, e eu estudava lá também 2, 3 anos antes dela, e aí a gente precisava continuar estudando. E a dona Quita, ela era determinada. Ela dizia, eu não fui na escola, aprendi a ler e escrever sozinha. Agora meus filhos vão ter que estudar. Joaquim, meu pai, eu vou para Franca com esses meninos. O papai disse, não, mas eu não vou, porque eu vou ter que ficar aqui em Tirapuã e tal coisa. Ela veio conosco. E a gente mudou lá para cima, aquele tempo ali era meio periferia já, né? Na rua Capitão Anselmo, 431, coincidentemente, atrás da prefeitura hoje. Era o Campo do Fugêncio, e atrás do Campo do Fugêncio a minha casa. Mas não tinha asfalto, não tinha rede de esgoto, não tinha nada. Aquilo corria tudo na rua e tal. Até tem uma passagem ótima que depois, passado muito tempo para frente, do meu gabinete como prefeito, eu vi a casinha que nós viemos lá, um chalezinho sem forro, piso de tijolo, não tinha vidraça, era aquela janela de estilo de antigamente, na roça. Enfim, ali. E a gente chegou em janeiro de 1957. E aí fazer o quê, hein? E aí a dona Quita foi à luta, visitou políticos, visitou todo mundo para arranjar colocação para os filhos, para nós. E aí, aí uma parte da história todo mundo já conhece. Nós estudamos aqui, e eu, por exemplo, comecei no jornal Comércio da Franca, entregando o jornal, engraxando sapato na esquina de casa. Ali eu tinha um bar lá, eu defendia lá uns parzinhos, né? Raros, né? A periferia é difícil, né? Era tudo rua de chão, tudo danado, não era uma coisa moderna e tal. Mas, de qualquer forma, a partir dali a gente foi trabalhando, e eu, de entregador de jornal, fui para a oficina, depois da oficina fui para a redação, aprendi a redigir e tornei-me repórter, e dali do jornal fui para o rádio. Bom, o resto da história agora vocês já sabem uma parte. Sidney, evolução do rádio. Você foi a maior audiência do rádio em Franca, com o programa Boca no Trombone, mas como jornalista. Como construiu isso? Foi interessante. Eu fui para o rádio e fiz um concurso e passei. O Valdes passou para fazer programa musical e eu passei para fazer notícia. E ali no rádio fui fazendo notícia e tal. E depois, com o passar do tempo, além de outras atividades que precisava ter para poder ganhar o meu dinheiro, o rádio pagava, e até hoje paga muito mal o pessoal, né? Mas antes pagava muito pior. No jornalismo, o rádio, o salário era muito ruim. E eu fui arrumando outras atividades. E com isso fui abrindo caminhos. E até que um dia resolvi montar o programa Boca no Trombone. O programa Boca no Trombone foi o grande achado meu, porque a partir dali do Boca no Trombone, porque eu fazia as notícias policiais, depois passei a fazer notícia política nas rádios que eu trabalhava. E aí criei o Boca no Trombone,
que foi um programa só de meia hora, mas que foi, aí você já sabe, agora já conhece, e muita gente já conhece, o Boca no Trombone foi a maior audiência do rádio de Franca, e foi o que me fez. Eu sou produto do rádio. Eu sempre, nunca neguei isso. Eu sou produto do rádio. E dei sorte, porque do jornal, entregar jornal, fui para a redação aprender a escrever, aí me transformei em repórter de rádio, e de repórter de rádio passei a ter o meu programa, que era o Boca no Trombone, que foi o que me fez. Simples assim. Você de radialista, né, de funcionário de rádio, você se tornou um empresário da comunicação. Quais foram os desafios que você enfrentou para chegar até aí e as pessoas que você formaram no rádio, que você formou no rádio? Bom, o desafio na vida da gente é sempre, né, Marcos Rogério? A vida da gente é um desafio. Eu nunca me curvei diante de desafios. Todos os problemas que surgiram na minha vida eu enfrentei fortemente, com muita vontade e, felizmente, venci a praticamente todos. Eu venci até uma tuberculose, que aquele tempo matava, uma tuberculose renal. Ninguém sabia que tinha isso, até hoje muita gente não sabe, mas existe a tuberculose renal, e eu peguei essa tuberculose renal, eu devia ter o quê? 19, 20 anos, 21 no máximo. Né? E venci também a doença que naquele tempo matava, e era muita preocupação. Fiquei muitos meses tomando uns comprimidos desse tamanho, assim, do tamanho, quase que do tamanho do microfone aqui, de espessura, assim, aqueles comprimidos todos, e sobrevivi, né? Porque se estou aqui falando é porque eu sobrevivi. E aí isso me deu mais força ainda. Aí eu entendi que tinha que lutar, porque não caía nada de graça para mim. E foi isso. A minha história nasce aí, e a partir daí fui em frente, sempre. Eu fui uma pessoa que eu tive o privilégio de trabalhar com você. Foram 26 anos, comecei em 1990, mas você formou várias pessoas no rádio, Sidney. Eu sei que é uma satisfação muito pessoal, mas eu acho que o privilégio é maior de quem fez, de quem pôde participar disso. Eu digo isso muito aos meus colegas, eu falo, quem teve o privilégio. E como é que você via isso formar? Porque você era consagrado, e como é que isso nascia em você? Não, eu preciso formar aquela pessoa ali. Porque a necessidade de ter, no tempo que eu lancei o Boca no Trombone e passei a dirigir emissoras de rádio para os meus patrões, antes das minhas, você tinha um pessoal de fora que era difícil de trato. Então eu cheguei a um certo momento que pensei o seguinte: eu preciso contribuir no rádio para fazer gente de Franca, que tem em si a realidade da cidade, que vive nessa comunidade. Porque vinham as pessoas de fora, algumas compravam fiado para todo lado, davam o cano, ia embora de Franca, porque as rádios eram de rede. Então, nesse tempo, vinham os caras de fora aí, gastavam, faziam contas e não pagavam e iam embora. E a imagem do radialista era muito negativa. Tanto é que ninguém queria falar que era radialista, tinha vergonha de falar que era radialista. E eu coloquei isso como uma meta pessoal: fazer com que o rádio tivesse gente decente, gente que pudesse andar nas ruas de cabeça erguida, gente que não fizesse rolo, e trabalhei muito em cima disso. E fui formando gente daqui. Eu fui possivelmente o maior formador de profissionais do rádio na cidade de Franca. Por quê? Eu dizia, não faz sentido a gente ter o poder da comunicação, se comunicar com tanta gente e ficar essa imagem negativa como profissional radialista, por causa do pessoal que vinha de fora. O rádio, antigamente, para quem não sabe, era tudo de rede. Então, os caras trabalhavam em Marília, fazia rolo lá, ia para Bauru, do Bauru fazia rolo, vinha para Franca, de Franca fazia rolo, ia para Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto fazia rolo, ia para Campinas, nas redes. Que as redes, naquele tempo, eles tinham 30, 40 emissoras, então eles tinham para onde mandar esse pessoal que não parava. E aí
eu fui formando muita gente local, dentro da realidade de Franca, para poder contar a real história de Franca. E consegui muita gente, muita. Eu nem me lembro de todos, me lembro de alguns. Se você quiser, eu cito. Você é um, né, Marcos Rogério? Você é um deles. O Romeu César, que foi para a Rádio Globo, que faleceu também recentemente. O Hélio Rodrigues, que parece que está em Pedregulho. O Cacau, que está comigo. O Bazon, que está comigo. O Bruno César, mais recente, agora que está comigo. Né? O Marcelinho Facuri, que está lá. E tantos outros. Eu vou esquecer muitos. Perdoe-me quem eu esqueci. Aliás, o Marcelinho Facuri é dose dupla, porque você formou ele um radialista e formou o maior marqueteiro político na prefeitura cidade, também. Né? Na prefeitura, e me perdoe os outros. Marqueteiro que eu quis dizer, gente, marketing, tá? Marketing político. São pessoas... é tanta gente, Marcos Rogério, que eu dei oportunidade, que eu ensinei, que eu fui paciencioso, né, orientando e brigando. Alguns não deram certo, foram embora, outros ficaram e transformaram-se em grandes comunicadores. Me perdoe que foram tantos que não dá para eu ficar citando todo mundo aqui. Mas isso foi uma coisa que me deu prazer e que eu faço até hoje nas minhas empresas. Só que aquele negócio do cara querer ser radialista hoje é mais difícil. Por quê? Porque eles entram aí na internet e já se acham grandes. E não é assim que a coisa funciona. E nós temos algumas fotos aqui. Vamos começar falando um pouco, né, das emissoras. Aliás, é um grupo hoje, né, claro, de 13 emissoras de comunicação. A Hertz FM 96,5. Sidney hoje é a maior potência em comunicação em Franca, eu não tenho a menor dúvida disso. Hoje que eu digo, não. Aliás, ela vem de longa data, mas hoje se consolida. O rádio FM veio para modernizar esse rádio cada vez mais, porque, e você foi um dos pioneiros, que até num determinado momento, eu me lembro bem, que quando falou assim, nós vamos ter um jornal na Hertz FM, eu lembro que os colegas, mas está ficando, os locutores de FM, não vai ficar doido, o que é isso, pô? Não, o rádio ele tem que prestar serviço. Então, a Hertz FM veio para revolucionar isso, né? E ela tem muita potência, pega aí de 150, 200 quilômetros de raio. É uma rádio muito tradicional, né, que herdou o nome de Hertz, que é da outra Hertz antiga, que hoje é a 101.7, que em seguida eu te conto essa história, mas é isso mesmo. A Hertz FM, que foi a primeira FM de Franca, ela passou a ter essa potência e tudo depois que eu a adquiri, porque ela tinha 3.000 watts só. Hoje ela tem 10.000 nominal, mas ganho de antena, que o FM tem esses macetes de ganho de antena, ela opera com uns 40.000 watts, mais ou menos. Né? E é o carro-chefe. É o carro-chefe, é a maior audiência de Franca, historicamente. E depois, passados uns anos, eu entrei na licitação para Estúdio 1, 91.1, né? E, mais recentemente, o governo federal. Eu tinha aí, quando eu adquiri a Hertz, foi a Hertz FM e a Hertz estúdio, né? AM, né? E aí a Hertz AM, eu troquei todos os equipamentos e tudo, porque era tudo uma sucata e tal. Ficou bem moderna. Mas mais recente, aí passaram-se muitos anos, já são 30 anos que eu tenho o sistema Hertz de rádio. Aí o AM, por exemplo, o governo federal resolveu praticamente acabar com o AM, porque o AM é um sistema muito antigo. As próprias fábricas de rádio, já não estão pondo mais AM, né? Os rádios novos não tem mais AM, é só FM. E aí o governo falou, olha, nós vamos acabar com o AM e quem quiser que passe para o FM. E eu era o único de Franca que não queria. Aí, depois, o Júnior da Difusora e o Agostinho da Imperador ficaram insistindo tanto que, no fim, eu falei, tá bom, vou passar. E passei logo. Fui o primeiro que passou para a FM. Fiquei operando em AM e FM com a mesma programação, com a antiga Hertz AM, né? E hoje 101.7. E eles não passavam. Aí eu comecei a cobrar. 1 ano e meio depois, só eu tinha passado para o FM. Falei, vocês vão ou não vão? Aí o Agostinho passou. Mas o Júnior, até hoje, com a Rádio Difusora, não passou ainda. De qualquer forma, é mais moderno. É um sistema muito mais moderno.
porque o AM hoje, se você passar nessa rua aqui ao lado, só os transformadores vão fazer com que você não consiga ouvir mais AM, porque eles antigamente eles tinham um procedimento para não interferir em nada, os transformadores elétricos. Hoje não tem mais. Então, onde você vai, os transformadores entram e tal, então o AM está em extinção mesmo. E nós nos modernizamos. Tudo equipamento novo, equipamento importado nas 3 rádios, a Estúdio 1, 91, a 101 que passou, que era o AM, passou. Tudo equipamento novo, zero, tudo da primeira qualidade. Eu nesse ponto, sempre caprichei para ter aquilo que fosse melhor para o rádio. Por quê? Porque como foi o rádio que me fez, eu tenho uma dívida de gratidão com o rádio e cuido muito bem dele. Bom, e um detalhe importante, né, para a gente finalizar essa parte da comunicação aqui, é o detalhe, Sidney, de que você, ao longo desse tempo todo, eu tive essa oportunidade, você sempre prezou para que o grupo de comunicação seu, ele trabalhasse em prol de Franca. Isso seja para buscar onde tinham problemas, isso seja para denunciar, como também para falar as coisas boas da cidade. Né? Tivemos vários slogans, Hertz AM, a rádio a favor de Franca, Hertz FM também, a rádio a favor de Franca, a gente tinha isso no jornal. E a sua rádio também rompeu barreiras, indo fora do país, acompanhando o basquete, a francana, onde quer que esteve. Eu tive a oportunidade, digo muito que ao longo da minha carreira eu conheço hoje 8 países através da Hertz. Né? Então isso foi muito, muito bacana. Para finalizar essa parte da comunicação, é esse o objetivo mesmo, Sidney? A comunicação precisa mesmo cuidar disso, principalmente quem está na cidade. Você se preocupou em formar profissional da cidade, para que conhecesse a cidade, mas trabalhar na comunicação é olhar com esses olhos? Trabalhar na comunicação é ter a visão clara da prestação de serviço. O rádio só existe com essa razão, de informar, formar, mas dentro desse contexto de informar e formar, ele criar um sistema de defesa da cidadania. O que eu quero dizer com isso? De defesa das pessoas, do cidadão, da cidadã, de trabalhar para um bem-estar maior. E foi isso que acabou me projetando para a política, que eu surpresa para você e para você que está assistindo. Eu não gostava de política. E é nesse assunto que a gente vai entrar agora, através do rádio, ajudando pessoas, defendendo causas. Você entendeu que você tinha que estar na política. Aí você sai candidato a vereador e, como tinha tido a maior audiência do rádio, se torna o vereador mais votado em Franca. Como é que foi ser vereador? Pois é, eu tentava, com a boca no trombone, no rádio, ajudar as pessoas. Era até uma coisa interessante. Eu terminava o programa às 11h30 e ficava atendendo povão na porta da rádio, entrando para falar comigo, até 1h da tarde. Eu ficava das 11h30 a 1h todo santo dia atendendo gente. A 1h acabava porque eles precisavam ir almoçar, né? Eles iam almoçar, porque quando tinha gente para falar comigo até 1h30, eu ficava lá atendendo pessoas. Por quê? Porque eu entendi que o rádio precisava ajudar as pessoas que mais precisassem, além de ser informativo, de ser combativo, essa coisa toda. Não tinha a visão necessária em mim para a política. Não pensava nisso. Mas muitas coisas, 99% das coisas que o povo precisava, dependia de política. E aí o tempo foi passando, falei, gente, e eu não conseguia resolver os problemas das pessoas. Eu insistia, ligava, ia, mandava repórter e tal. Então eu cheguei à conclusão seguinte, bom, já que eles não resolvem os problemas do povo, que eu reivindico aqui pela rádio, então eu vou ser candidato a vereador, caí eu resolvo. Fui vereador, como você disse, o vereador mais votado da história de Franca naquele tempo. Ledo engano, não resolvia nada. Ia na Câmara e reivindicava, e brigava, e tentava. Alguns amigos assumiram lá a prefeitura, uma geração minha assumiu,
né? Eu ia lá conversar com eles, eles diziam, não, Sidney, você tem razão, mas nós vamos fazer igual nós queremos. Eu falo, vai, caramba, o que é isso? Você tem razão, mas eu vou fazer eu tenho razão, mas não faz? Aí, aquele tempo, tinha Arena e MDB. E eu tinha fortes ligações com o Hélio Palermo, porque eu já tinha sido assessor do Hélio Palermo nas 2 administrações dele. E aí, o prefeito era Renovação. Eu, vereador, o prefeito de Renovação era Maurício Sandoval Ribeiro. E eles não me atendiam. Falei, quer saber de uma coisa? Eu fui vereador, eu não gosto de política. Fui vereador para ajudar as pessoas e não estou conseguindo. Aquilo me deixava muito, muito mal. Até que então eu falei, tá bom. Então é o prefeito que resolve? Então eu vou tentar ser prefeito. 10 candidatos. 10. Ganhei a eleição. E a classe dominante de Franca não acreditava, porque é radialista, e eu sofri depois, no começo, com isso, viu? Aí ganhei a eleição. Só com a periferia, com o povão, né? Classe A contra, os mandatários, todos os cargos importantes, todo mundo contra. Eu comprei um Fusca 62, 6 volts, passei ele para 12, pus uma corneta em cima e eu ia na rua com, acho que o Zelino, dirigindo, eu ia na rua, está aqui Sidney Rocha, o Boca no trombone, nosso candidato a prefeito, venha abraçá-lo pessoalmente. Aí as donas de casa saíam tudo e me abraçavam e tal, coisa e tal. Ganhei a eleição. E no começo tive muita dificuldade, viu? Não foi fácil assim, não, do povo me engolir. Eu até dava assim, agora vocês vão ter que me engolir. E engoliram, né? Sidney, quando você faz o primeiro mandato a prefeito, é no primeiro mandato que você realiza a grande obra do Distrito Industrial, né? Você rompe tudo. É nesse primeiro mandato, em 82? Foi. O Distrito Industrial, por exemplo, a área já era da prefeitura. E aí eles não conseguiam fazer porque tinha o Aeroclube. E ao invés deles fazerem um acordo com o Aeroclube, os prefeitos brigavam. Brigavam com o Aeroclube não saía. Ficava aquela área de 80 alqueires, só com o Aeroclube lá, pista de terra, e nós já tínhamos o aeroporto aqui asfaltado. E eles não saíam por causa das brigas políticas. O que eu fiz? O Agostinho, da Rádio Imperador, onde eu trabalhei antes de ser prefeito, muito tempo, um dos líderes lá do Aeroclube era o Moraes, irmão do Agostinho. Falei, Agostinho, fala lá com o Moraes, vamos tirar esse Aeroclube daí para fazer o distrito. Peguei o Paulo Crespo, que trabalhava na CIF e era fanático por isso, ele já tinha as ideias todas, falei, põe no papel. E enquanto ele punha no papel aqui, eu trabalhei ali, fiz o acordo, falei, olha, tem um barracão lá no campo, no aeroporto novo, tem um barracão da prefeitura que não tem uso para aquilo. O que a prefeitura vai fazer com um barracão no aeroporto? Aí falei, vocês deixam lá a área do aeroporto antigo e vão para esse barracão, vocês vão ter a pista asfaltada, tudo asfaltado, um belíssimo barracão para vocês guardar as aeronaves de vocês, para o aeroclube local. Eles toparam, foi fácil assim, foi facinho. Um negócio que todo mundo queria fazer, todo mundo discutia, todo mundo falava, eu consegui de uma forma simplória, só... Agostinho, fala lá com o Moraes, o pessoal sai, vai para o aeroporto novo e eu faço o distrito. E o projeto do Paulo Crespo estava pronto. O Paulo Crespo era um funcionário da área de sindicato da indústria aí. Estava pronto. E compramos umas máquinas velhas, pusemos trabalhar lá, começou a fazer, começou a vender e foi embora. É essa a realidade. Outro dia, só para te contar, eu fui lá, meus olhos encheram de lágrimas, viu? Assim, eu sou um maluco, eu fiz esse negócio gigante, porque de repente, quando eu estava fazendo o distrito, eu não via o gigantismo dele, porque era só a cabeça, tem que fazer, tem que ir para frente e tal. Agora, passado tantos anos, eu fui lá, rapaz, dei uma voltinha lá de carro. A potência que é. Meus olhos encheu de lágrimas. Eu falei assim, mas eu sou muito doido para fazer esse negócio aqui contra tudo e contra todos. Eu já fui
maluco de ser candidato a prefeito contra tudo e contra todos a primeira vez. E fazer esse distrito aqui da mesma coisa. Eu não vou contar agora porque tem história para a gente ficar falando aqui uma semana. Mas a briga, os curtumes, sair daqui e ir para lá. Essa foi homérica. Sidney, você depois fica um tempo afastado da política, mas em 2004 você volta a administrar a cidade de Franca. E a cidade passa por um processo de reconstrução. Eu me lembro bem que vencia a concessão da Sabesp e você recapeou, você transformou, né, a parte de pavimentação da cidade através dessa renovação com a Sabesp. Talvez, dentre as grandes obras que você fez, esse foi um grande passo. Depois você continua e consegue vencer no primeiro turno. Essa reconstrução, né, eu me lembro muito bem que foi algo que você batalhou muito para que acontecesse com Franca. Sidney, reconstruir é mais difícil do que construir? E outra coisa, e voltar. Veja bem, graças ao que eu fiz na primeira administração, que era de 6 anos, eu fiquei 4 anos e 3 meses só, porque o governador exigiu que eu fosse para o governo dele, o Quercia exigiu que eu fosse consertar a VASP, e eu acabei indo. Mas quando você foi eleito por 4 anos, é no meio do processo que muda. Não, já era para 6. Por 6. E o Ari, meu vice. Grande cara, grande companheiro. O Ari era o líder da Arena, eu era o líder do MDB como vereador. No fim, eu consegui trazer o Ari para o MDB. Aí, o Ari topou ser meu vice, né? Ganhamos a eleição. E depois, quando o Quercia me chamou, preciso de você, eu falei, não vai dar. Não, mas eu preciso, você tem que vir. E eu falei, bom, é um desafio novo, eu vou, porque eu deixo o Ari lá, o Ari é até mais competente que eu, vai continuar fazendo uma boa administração, o que acabou acontecendo mesmo, eu fui para São Paulo. Aí eu fiquei lá em São Paulo os 2 anos, quase 2 anos, que foi o suficiente para demitir 2.000 funcionários da VASP, arrumar a empresa e entregar para o governador. E voltar para Franca para cuidar dos meus negócios, das minhas coisas. E aí a volta foi horrível, porque eu não saí do governo porque briguei com o governador, eu saí porque já tinha feito aquilo que ele precisava. E falei para ele, você quer privatizar a VASP, você privatiza, porque eu não vou mexer com isso. Sempre dá confusão em serviço público. Quando eu volto para Franca, Marcos Rogério, isso aí você já viveu uma parte. Mas por que ele largou a VASP? Por que ele largou o governo? A VASP era o primeiro escalão do governo. Mas eu não dou bola para essas coisas. Eu faço o que tem que fazer. Eu sou desse jeito. Tem que fazer, vamos fazer. Prático. Aí e veio aquela boataria. E por que ele largou? Então ele roubou lá em São Paulo. Aí começou. Aí eu falei, tá bom. Eu não tenho nada, eu não tenho um processo de ordem pessoal, assim, de desonestidade, nada na minha vida. Aí eu falei, tá bom, já que o povo aqui da cidade, que eu escolhi para ser minha cidade, que fez tudo por ela, não entende isso, que eu tinha que, de fato, voltar. Quando fui, eles ficaram bravos porque eu fui. Quando voltei, ficaram bravos porque voltei, né? E aquela boataria toda, eu falei, tá bom, fiquei 15 anos fora. Falei, tá bom, então toquem, que eu vou tocar minha vida. E foram nesses 15 anos que eu construí o maior complexo de comunicação de Franca, né? E aí, quando foi 15 anos depois, foi muito interessante, porque aí o povo começou a me procurar, todo mundo, rico, pobre, branco, preto, todo jeito. Não, nós estamos precisando de você tem que voltar, você tem que voltar. Aí eu pensando, eu sempre fui meio atirado, meio corajoso, né? Meio arrogante. Dizem que não é meio arrogante, que arrogante é arrogante meio, né? Sempre fui assim. Falei, tá precisando? É um desafio, é outro desafio. É outro desafio. E topei e ganhei a eleição no primeiro turno. Foi assim. Bom, essa parte política, que é uma parte importante, você também formou pessoas. Você formou lideranças de secretarias, pessoas que conseguiram desenvolver a cidade ao longo do seu tempo. O Alexandre Ferreira é um exemplo disso. O Alexandre é um exemplo. É um exemplo disso. Você, né, tanto formou como um grande administrador nas áreas, como prefeito. Sidney, eu ia deixar essa pergunta para o final, mas
eu acho que eu tenho que fazer ela porque o assunto é política. Qual que é a perspectiva que você vê? Porque falta formar novas lideranças políticas ainda? É necessário em Franca formar novas lideranças políticas? Sempre é, sempre. Nós temos um problema momentâneo, que eu espero que seja momentâneo. Eu não vou ver isso mudado, porque eu vou morrer, não vou durar tanto tempo assim. Mas teve muito desvio, né? Muita coisa, o idealismo. Veja, eu fui um idealista radialista, um idealista vereador, um idealista prefeito, tudo muito voltado para o ideal. E agora nós estamos atravessando um momento muito difícil, que o ideal deu uma esvaziada e ficou o interesse financeiro das pessoas, né? E as pessoas que têm ideais perderam o idealismo, perdeu muito terreno em todos os setores, no rádio, na política, em tudo. Então o momento não é só para Franca, não. Para Franca e para o Brasil. O Brasil também você não tem para onde ir. Você está assim, se ficar o bicho come, como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Uma coisa de maluco. Então, eu acredito que nós atravessamos um péssimo momento em tudo e que falta idealismo, e isso é necessário. É necessário. Não é dinheiro, não é só poder, não é só isso. Tem que ter o ideal, Marcos. Perfeito. Bom, estamos chegando já no finalzinho aqui. O Sidney Família, sei que você preza muito por isso. Queria que você falasse um pouco. E eu fiz 50 anos de casado agora outro dia, viu? Só que a Diva não quis. Eu queria fazer uma festa, a Diva não quis fazer. Eu falei, tá bom, então não faz, porque eu sou assim. Vamos fazer, não vamos fazer, tudo bem. Não fica aquele negócio de bronca, de emburrado, não fico, né? Eu sou bravo de natureza, não brinca comigo que eu sou bravo mesmo, né? Eu sou bom de reação nas coisas. Mas o Rogério, meu filho mais velho, é meu braço direito nos negócios, porque, para quem não sabe, além das emissoras de rádio, eu tenho uma agência de publicidade que trabalha mais para os nossos negócios e uma construtora de edifícios. A SD3 é minha, ela está construindo alguns edifícios em Franca, a maioria das empresas são todas de fora, né? E aqui nós estamos batalhando, lutando para fazer crescer a nossa construtora também, que já fez alguns prédios ajeitados aí, viu? Até não é só prédio, não, tem prédião também, tem prédião, né? Então, Marcos Rogério, o Davi, que é o outro filho, abaixo do Rogério, ele foi promovido há um ano e pouco atrás a diretor do Itaú. Ele foi com 16 anos para São Paulo e lá estudou e lá trabalhou, e do Unibanco, quando juntou, foi para o Itaú, e agora ele já se transformou em diretor desse gigante que é o Itaú. E a Aline, que é a caçula, mas que também já não é tão novinha assim, está morando na Inglaterra, é DJ internacional, vem para o Brasil, volta para a Inglaterra, aquela vida de DJ, de músico, de tal. É uma grande profissão. Mas viu? Mas é diferente, por exemplo, de um diretor de banco, de um diretor de empresas, é diferente. E aí o pai e a mãe têm que entender isso. No caso do pai, eu entendo. É o que a pessoa quer. Dá um futuro maravilhoso? Tem um futuro maravilhoso? Não tem. Mas a pessoa pensa que tem. Então deixa fazer o que quer fazer, né? Deixa fazer. É isso. O resumo da ópera é essa. Moramos todos aqui, eu, Diva, com o Rogério. A minha neta mora comigo também, que é a Duda. Enfim, vamos tocando a vida numa boa. Mas sempre firme, sempre brabo. Tá certo. Vamos no bate-bola para finalizar aqui no Bate-Bola Visão. Um ídolo, Sidney. Ídolo? Tem um ídolo? Olha, eu não sou de pensar muito nisso, porque, veja você tem N atividades aí, ídolos e mais ídolos, né? Escolher um, eu acho que
num momento, eu não deveria fazê-lo, porque a minha atividade está muito concentrada. No rádio, por exemplo, nós tivemos Vicente Leporassi, Pedro Luiz Pauliello na área esportiva, tivemos grandes nomes, né? Então, eu não sou de idolatrar ninguém, eu sou mais o meu estilo mesmo. Eu nunca copiei ninguém, eu vou em frente do meu jeito. Com time de futebol? Sociedade Esportiva Verdão, Palmeiras. que, aliás, o pessoal fica bravo hoje com o Palmeiras por ganhar tantos títulos, né? E tudo, né? E fica todo mundo torcendo para o Flamengo, que é o único adversário que tem. É isso. Certo. Um prazer profissional. Ser radialista, e ter ainda o entusiasmo de continuar fazendo rádio. Não falando só, de dirigindo, de criando, de incentivando, de cobrando meu pessoal para ser melhor cada dia. Eu acho que a única lógica da vida é você ser melhor a cada dia. Uma saudade, Sidney. Saudade, não tenho muita, não. Eu sempre estou caminhando, sempre olhando para o futuro. Saudade é um negócio do passado, né? Que fica assim, é passado, porque saudade é passado. Tudo que enfrentei no passado eu achei ótimo, venci o que pude vencer, perdi o que pude perder, não tenho bronca de nada, não tenho também muito orgulho de nada, e vou fazendo, vou indo. Um sonho realizado. Tudo que eu quis na vida, eu realizei, eu consegui. Eu só posso dizer a você e a você que está assistindo, e a você, Marcos Rogério, que sou um cara extremamente feliz. Bravo é uma coisa, irritado é outra coisa, mas sou feliz, porque muita gente às vezes vê eu bravo, eu irritado, pensa que é infelicidade, e não é não. Eu sou uma pessoa muito feliz, tudo que eu fiz deu certo, tudo que eu quis deu resultado positivo, enfim, sou feliz. Tem algum sonho para realizar ainda? Continuar vivendo, né? Tem que, na minha idade agora, o sonho é continuar vivendo, porque viver é bom demais. Já teve alguma decepção, Sidney? Você tem muitas decepções na vida, muita coisa, mas o que você não pode é fazer com que as decepções te desanimem. Decepção é normal. É normal, você pode ter decepção maior ou decepção menor. Pequenas decepções você tem quase que todo dia. Grandes decepções de vez em quando. Mas nada disso deve ser razão para você ser derrotado. O homem, o ser humano, o homem, a mulher, o ser humano nasceu para ser vitorioso. Só que depende dele. Ele não pode se derrotar, eu chamo isso de autoderrota. Tem um problema, mas não, negativo. Vá sempre em frente. Uma grande satisfação. Tudo que fiz na vida, todos os resultados que consegui, né? Do Tirapuã, de Engraxate, a tudo que minha história já contou, eu tenho o maior orgulho disso, e tenho a maior felicidade quanto a isso. E algumas derrotas, ou muitas derrotas, fazem parte do jogo. Eu soube jogar na vida, eu soube desenvolver a vida. Apanha aqui, apanha ali, mas ganha ali, vai e toca. Se fosse para mudar alguma coisa no Sidney, você mudaria e mudaria o quê? Não sei, eu acho que não. Não mudar, como é que eu vou mudar uma coisa? Se eu precisasse mudar, eu já teria mudado. O que eu pude mudar, o que eu achei que tinha que mudar, eu já mudei. Entendeu? Eu não sou o mesmo Sidney de 50 anos atrás, óbvio que não. Então, a vida você vai mudando. Na vida você vai se aperfeiçoando. Eu não tenho mais nada para mudar agora. Eu vou mudar o quê agora? Agora não é mais tempo de mudar nada, é de tocar a vida, porque falta, eu não sei quanto tempo falta, não deve faltar muito tempo, e tocando. Você, em uma ocasião, e eu tenho certeza que você já falou isso para muitos dos que trabalharam, se formaram com você, mas eu não esqueço uma frase que você dizia para mim assim: faça
qualquer jogo de futebol que você for fazer qualquer coisa na tua vida, mas você falava muito isso, eu me lembro bem, em jogos. Faça como se fosse a última vez, para que você seja lembrado daquela maneira. De onde você extraiu essa frase e o porquê dela, Cid? Da vida. Da vida. Porque você vê muita gente que morre com frustração. Não por causa da frustração, mas morre frustrada, revoltada e tudo. Então, eu sempre preguei o seguinte: faça hoje, porque você tem a possibilidade de fazer hoje, como se fosse a última coisa da sua vida. Eu sempre preguei isso. Por quê? Porque não adianta nada quando você estiver imprestável, e a gente tem uma tendência em chegar nisso, todo mundo tem, não adianta você ficar, mas eu poderia ter feito isso, sabe, ficar lamentando. Faça hoje tudo da melhor maneira que você puder, bem feito, para amanhã você não ter, mas eu podia ter feito. Eu acho que a hora que estiver embarcando, né, acho que eu não vou falar isso, podia ter feito isso. Eu fiz, fui fazendo. Eu costumo dizer o seguinte, não, eu sempre fui um trator, continuo sendo, até enquanto a natureza permitir que eu o seja. Nós temos uma foto aí, Thales, que é uma foto da Folha de São Paulo, onde aparece o Sidney, isso fica na sala dele. É uma pesquisa que foi feita, é outra foto. No caso, essa aí... Essa foi de Franca. Essa é de Franca. Agora tem essa aí. Que me dá o maior orgulho também, que você viu lá. Vamos colocar as duas. Eu queria começar por essa, Sidney. Feita uma pesquisa pelo Datafolha, 81% de aprovação do seu governo. Eu deixei por último a gente ter terminado o assunto político, mas por quê? Porque isso não se refere só à política, se refere à pessoa que você se tornou, ou seja, esse líder como homem, como empresário e principalmente como administrador. Esse caso aí do Datafolha, eu guardo isso não só pelos números, mas pelo desafio que foi. Quando fui para São Paulo, a Folha de São Paulo publicava: vem aí o Botina Roxa, vem aí o caipira do interior para ser presidente da VASP. E eu fui e lutei muito, né? E nos primeiros meses, um dia, o meu secretário, diretor financeiro, era amigo do dono da Folha de São Paulo, Frias, da Folha de São Paulo, que já morreu, e ele marcou um almoço, falou assim, vamos almoçar lá com Frias e tal, eles ficam fazendo chacota a seu respeito, te menosprezando, vamos lá almoçar com ele, quem sabe, fui almoçar. Aí, almoçando com ele, eu falei, olha, Frias, você quer saber de uma coisa? O seu jornal é muito injusto comigo. Por quê? Porque vocês não foram ver quem sou eu lá em Franca e o que eu fiz na prefeitura de Franca para estar aqui. Porque eu não era amigo do Quércia, assim, de intimidade. Então o Quércia me escolheu pelo resultado do que eu fiz em Franca. É? O cara era arrogante toda a vida, dono da Folha de São Paulo, né? É? Então, eu vou mandar pesquisar lá, ver se foi bom mesmo. Falei, manda. E ele mandou. Esse almoço foi numa terça-feira, terça ou quarta. No domingo, o Datafolha estava aqui, pesquisando. Aí o pessoal me disse, o Datafolha está aqui e tal, coisa, a seu respeito. Falei, ótimo. E tal. Eu não tinha nenhuma ideia do que ia dar isso aí. Aí a Folha publicou, foi honesta, publicou a pesquisa, que é essa aí que você mostrou. Eu liguei para o Frias. Falei, Frias, você vai me pagar quando o litro de uísque que você me deve? Eu falei, como? Eu não te devo nada. Eu falei, nós apostamos que se eu tivesse uma boa administração em Franca, seu jornal ia parar de fazer chacota a meu respeito e você ia me pagar um litro de uísque. Não te devo litro de uísque nenhum, não. Mas foi bom. E desligou o telefone. Né? Essa foi a história da publicação da Folha de São Paulo. E a próxima foto ali é uma pesquisa feita pelo jornal Comércio da Franca, onde você tem mais de 90%. O Comércio da Franca, lá atrás, ele sempre foi contra mim, apesar de eu ter sido funcionário lá e tal. Com os tempos, ficou contra e tal. E depois
nesse último mandato, já me dava bem com o jornal e tal e coisa. E o jornal resolveu fazer uma pesquisa, que é essa pesquisa aí do Comércio da Franca, que também me enche de orgulho, de satisfação, de um resultado astronômico, um resultado astronômico para mim, né? Se o primeiro do Datafolha foi extraordinário, o do Comércio da Franca, o Datafolha foi a primeira administração. Você não tinha nascido, acho. 1987. Eu nasci em 73, né? Então já tinha nascido. Então, isso foi em 1987, o Datafolha. Esse agora foi 2012. Né, já na última administração e tal, que me dá muito orgulho também, porque é um número... não vou ser modesto, eu nunca vi antes uma pesquisa de um político, de um prefeito, com um número tão alto desse. Me dá maior prazer para mim e tal coisa. Uma mensagem sua para a gente finalizar, que você deixa. Simples. Acredite sempre que você pode ser melhor. Acredite sempre que você pode fazer. Acredite sempre que você tem condição de fazer. O que leva a gente para frente é a vontade, é não ter medo do desafio e enfrentar o desafio como um desafio mesmo e buscar sempre vencer essas coisas. Esses desafios que aparecem. Só isso. Você precisa acreditar em você. Acreditando em você, não tem importância que fale que você seja arrogante, essa coisa toda. Porque eu, por exemplo, no fundo, não sou arrogante. Eu sou persistente. Persistente, corajoso e cheio de vontade, até hoje. Você não sabe. Talvez quem estiver nos vendo não sabe, mas daqui a pouquíssimos dias eu vou fazer 83 anos e continuo com disposição. Claro, as minhas pernas não têm mais 18 anos, o meu corpo não tem mais 18 anos, mas a minha vontade tem mais que os 18 anos. Sidney, obrigado pela presença aqui no Podivisão, te agradeço. Eu sei que você é bem restrito e seleciona muito bem as entrevistas, né? E, claro, com muita propriedade, eu te agradeço por ter estado conosco aqui. Obrigado. Obrigado, e eu não tenho dado entrevista mesmo e abri essa exceção para você pela nossa amizade, trabalhamos juntos um bom tempo e eu não poderia negar esse convite. Mas também não gosto mais de dar entrevista, mas para você eu fiz com muito prazer. Muito obrigado. Falamos com o radialista, o empresário, o político de sucesso, o administrador, Sidney Franco da Rocha, aqui no Podivisão. Um abraço a você.